Fala galera, eu sou Marcelo Pereira e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Um podcast que foi criado para conectar visionários como você com um time de vendas de elite. E aí dentro de um ambiente de CRM, eu quero que você pense num CRM como um iceberg. A parte de cima, que está fora da água e a que a maioria das pessoas conhece, é onde você move os cards para lá e para cá, cria as oportunidades, cadastra alguma informação do cliente, mas não é isso que dá potência para essa ferramenta. O que realmente transforma uma empresa numa potência de resultado é a cultura de relacionamento com o cliente. Claro, isso apoiado em muita tecnologia. E é isso que a gente vai falar hoje. Como transformar o seu negócio numa operação comercial pujante através de cultura e tecnologia. A combinação dessas duas áreas. Fica com a gente porque hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados ilustres, experientes e referências no assunto. Para falar sobre isso, navegar nesse mundo, eu recebo dois convidados super especiais. A primeira, Fátima Periardi, CEO da CRM Brasil, especialista no ramo com mais de 17 anos de experiência. Seja muito bem-vinda, Fátima. Obrigada. Muito bom estar aqui com você. E eu fico muito feliz. E minha professora, diga-se de passagem. E Guilherme Palmeiro, CEO e fundador também da Hotpipe, empresa especialista em implementação de CRM. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com especialistas e falar sobre esse tema tão importante no mundo corporativo. Vai ser uma boa troca, porque a gente escolheu as pessoas, a gente faz esse trabalho de forma muito meticulosa, talvez, para conseguir conectar e dar cada vez mais respostas mais precisas para a audiência, né, do que realmente faz sentido e que, de fato, vou conseguir entregar essa promessa de transformar a operação comercial através de estratégia, cultura, processo. A gente vai mergulhar nesse universo. E para começar, Fátima, eu já quero te fazer uma pergunta. Quando que você descobriu na sua carreira que, de fato, isso era uma coisa com potencial tão grande que você ia se especializar nesse assunto? Como é que isso surge na sua vida? Bom, assim como a maioria dos meus alunos, eu caí no mundo de CRM, no mundo dessa sigla. Eu trabalhava na área de marketing de uma empresa de tecnologia que lá no início dos anos 2000 trouxe um fabricante de CRM para comercializar no Brasil. E eu fui uma das primeiras a ser treinada, digamos assim, né, em CRM, soluções de vendas, prioritariamente, principalmente para B2B, marketing e atendimento. E eu comecei a entender que essa interação entre marketing, atendimento e venda, todas as áreas que se relacionam com o cliente, é perfeita para a gente, de fato, obter a visão 360 e entender o melhor momento para abordar um lead, um cliente em potencial, um ex-cliente, e, de fato, transformar uma interação numa oportunidade de negócio ou até de relacionamento, porque os relacionamentos normalmente antecedem as vendas, né? E aí me apaixonei por essa sigla e de lá para cá tenho atuado com o meu curso, Formação CRM Muito Além do E-mail Marketing, com consultorias, com mentorias, implementando projetos, seja nas empresas, em agências de CRM ou em alguns fabricantes pelos quais eu já passei. Sensacional. Você trouxe alguns pontos que a gente vai aprofundar muito, porque quando eu costumo fazer uma piadinha, né, que para você explicar a sua profissão de forma simples, até a sua avó tem que entender, a sua mãe, né, tem que ser bem simples. Só que quando eu tento fazer isso, que eu falo que é CRM, a primeira coisa que a pessoa pensa é que é do médico. Falei, não, peraí, não é do médico. Ah lá, não, então aquela ferramentinha de vendas que fica para lá e para cá mexendo os cartãozinhos. Falei, olha, tem outra camada, é um pouco mais do que isso. Eu não entendi. Então hoje vai entender, porque hoje a gente vai aprofundar conectando estratégia com a tecnologia mesmo, do que é possível. E aí, Guilherme, eu sei que você fez uma transição de carreira, a gente já conversou sobre isso. Sim. Mas o que eu quero saber é, em que momento da sua carreira que você entendeu, cara, é isso que eu quero fazer, e aí a origem da empresa que você hoje tem, né, que é o CEO da Hotpipe, que é a empresa especialista nisso. Como que foi essa virada de chave? O que aconteceu que você falou, cara, é isso que eu quero? Sim, na verdade, essa transição de carreira, como a Fátima, eu venho do marketing. Então, eu comecei numa empresa de tecnologia, trabalhava lá, também era um SaaS, e me incomodava muito essa questão do que o marketing trazia e como o comercial tratava o lead. Então, nessa questão de aquisição, eu buscava as pessoas, trazia e perdia o controle do que estava acontecendo com o meu trabalho, no fim das contas. Então, com o passar do tempo, eu falei, olha, eu preciso entender o funil, entender
onde estão os gargalos da operação. E aí eu comecei a estudar e comecei a entender que o CRM era o caminho para isso. Então, eu comecei a me aprofundar e acabei virando especialista depois de muitos anos criando e estruturando o processo lá dentro. Cara, legal demais. Nós vamos entrar nisso aí, porque para a maioria das pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maioria das pessoas que ouvem a gente, inclusive, ainda tem operações comerciais e de marketing apartadas, né? É muito parecido com o que você disse. Alguém traz, convida para a festa, chegou na festa, você deixa o cara ali. Agora você dança com a outra pessoa aí que não tem nada a ver com isso. Pô, mas peraí, foi você que me chamou. Como é que essa coisa se desenvolve, em especial numa implementação bem feita, vamos falar de estratégia e tudo mais. Porque, na verdade, né, se pegar os dados de pesquisa aí, quase 60% das empresas que têm operação comercial estruturada não tem um CRM implementado, não tem um CRM, ponto. E aí se está implementado, se tem automações, se tem um fluxo, funil, jornada, aí é uma outra camada. Por que você acha, Fátima, que tem um monte de empresas que não consegue extrair o máximo da ferramenta e também conectando com uma cultura de relacionamento? Né? Às vezes, o olhar é só para a ferramenta e não para um processo que precisa ser revisto. E aí, com a ferramenta, é uma ótima oportunidade desse processo ser automatizado, tirando a equipe de vendas, principalmente o gestor, do operacional e levando ele para o estratégico. E também é uma ótima oportunidade para incluir uma metodologia de venda, aí são várias, né? E incluir uma coisa muito importante que já começa a conectar com o marketing, como o Guilherme falou, que é qual a origem desse lead? Qual a origem desse cliente? Porque pode ser uma campanha de marketing, pode ser a participação numa feira, pode ser a indicação de um outro cliente, pode ser a proatividade de um vendedor e está tudo bem. E é importante para a empresa entender de onde vêm esses leads para que ela possa melhorar o investimento dela. E fazer o marketing ser mais assertivo, né? Porque o marketing tem que andar junto com o comercial. Infelizmente, algumas empresas ainda existem algumas brigas, como se o marketing não precisasse bater meta de venda. Mas, na verdade, as metas compartilhadas também podem ajudar a resolver isso, né? Entre marketing e venda, para conectar esses dois mundos e fazer o que o Guilherme falou, que faz todo sentido. Quem trabalha com marketing e CRM, conhecer o funil de vendas, né? E aonde que eu coloco esse cara lá e aonde que eu posso ajudar para qualificar, nutrir e apoiar a conversão, né, Guilherme? Exatamente. Eu vejo muitas vantagens, né, na aplicação e usando, vamos chamar nem tanto de ferramenta, mas um método ou uma cultura. Por que você acha que não é uma coisa tão difundida? E aí a gente pode até entrar no viés de quanto tempo tem, de ser razoavelmente novo e tudo, mas além disso, o que você vê, Guilherme, no dia a dia, que impede ou que é um empecilho, talvez? Eu acho que um dos principais pontos da parte de implementação de CRM é a reação das pessoas à mudança. Então, as pessoas têm muito... Não é exatamente medo, mas é um receio de trocar a sua metodologia atual. Sua ferramenta atual, qualquer tipo de mudança gera um Desconforto. Um desconforto. Sim, tava tudo bem. Você ouviu isso? Tava tudo bem, tá funcionando. Aí vem esse garoto aí querendo mudar tudo, de repente. Eu faço isso há 20 anos, já ouviu isso? É a frase mais temida pra gente, né? Então, sempre fizemos assim. Sempre fizemos assim, e agora vai mudar para quê? E quais são os benefícios que, assim, pensando dessa mudança, eu quero saber depois de vocês os benefícios de fato dessa mudança e o processo de mudança, né? Porque a implementação meio que passa por isso, né? Por fazer a pessoa agir de forma um pouco diferente. Tem que ganhar alguma coisa. Por quê? E daí? O que vocês podem responder? Aí está a falha da maioria dos projetos, Marcelo. Não comunicar bem ao time de vendas qual o benefício que aquela implementação vai levar para ele. E não envolvê-lo. E não trazê-lo para a homologação, né? De como vai ficar a experiência dele, a interação dele. Né? As pessoas falam muito de experiência de cliente, mas tem a experiência do usuário, que depois vai ser super importante para a adoção ou não daquela ferramenta, daquela metodologia. Então, envolver o time de vendas, saber como levar, quais vantagens
isso vai trazer para você no dia a dia é fundamental. E às vezes as decisões são tomadas pelos gestores que não envolvem o vendedor de fato, né? Que está no dia a dia. Quem vai usar, né? Que vai usar. Isso se assemelha muito a um processo de vendas. Na maioria das vezes, quando acontece isso, a venda não acontece, né? Que quando você tem um cliente, você acha que ele vai tomar a decisão e resolver tudo, mas lá dentro tem uma série de outras pessoas que você precisa envolver também e oferecer benefício. Nesse caso, é quem vai usar, porque um gargalo é o próprio uso da ferramenta. E aí a gente baseou isso na cultura, né? Ele não precisava. Então, não tem o hábito é a cultura. E aí, de repente, precisa? Como assim? O que eu ganho com isso, Guilherme? O que você consegue oferecer para os clientes quando você implementa? Para o usuário, o que ele ganha de fato com isso? O usuário ganha eficiência. A gente busca sempre otimizar a operação dele, otimizar o dia a dia, para basicamente ele vender mais. É o que a gente Mas me dá um quer, é exemplo. o que a gente vende. Como que acontece na prática? Tá, tem o caso das pessoas que não se adaptam ou receio em implementação de CRM, que é o caso, eu vou ter que fazer mais coisas, eu vou ter que preencher campos, eu vou ter que colocar mais informações. Com isso, eu vou gastar tempo. E, na verdade, assim, é o oposto, na verdade. Porque a gente coloca informações, a gente consegue entender mais o perfil da pessoa, segmentar, entender qual cliente compra mais da gente, com qual cliente tem um ticket médio maior e com um ciclo de venda menor. Então, a gente consegue entender isso para realmente entender com quem a gente quer falar. E falando de benefício, conseguimos, com uma implementação bem feita de CRM, que as coisas aconteçam de maneira automática. O processo aconteça como a Fátima falou, o CRM está dentro dessa parte de tecnologia. Então, o que queremos fazer, como queremos comunicar com o cliente, qual o momento, e isso a gente já consegue otimizar algumas coisas no dia a dia do vendedor, trazendo benefício, que no fundo todo benefício tem que ser baseado em vendas. Me dá um exemplo, tô aqui, né? Aí você chegou lá Claro. na empresa que eu trabalho e você quer implantar o CRM, eu falo, cara, esse cara vai me dar um monte de trabalho. O que é na prática que pode, um exemplo, dois, não sei, vocês podem até trocar entre vocês, que é sensível, que ele vai falar, poxa, isso aqui ajudou mesmo. Por exemplo, da perspectiva de quem está vendendo, né? Ou quem está usando a ferramenta de maneira mais direta, todo dia. Claro, tem alguns exemplos, por favor, Fátima, também, fique à vontade para me ajudar. Por exemplo, rotina de trabalho. Então, cadências de contato com o cliente. Uma coisa que isso a gente consegue fazer isso muito bem. Gargalo do tamanho do planeta Terra. Que quando eu falo geralmente com diretores, CEOs, vendedores, qual que seja o caso, tem muitas oportunidades que são perdidas por falta de acompanhamento. Então, se detectarmos qual é o melhor momento de falar com a pessoa, com qual frequência, e automaticamente abrir, por exemplo, uma tarefa para o vendedor, falando, nesse perfil de cliente você tem que falar uma vez a cada 5 dias, por exemplo. E já criar essa tarefa automática com um resumo da conversa anterior, isso já facilita muito essa volta do contato para estar presente, que a gente sabe muito bem, né? Até está dentro do nome do CRM, mas basicamente é um relacionamento que você tem com o cliente que vai gerar a venda, né? A venda é baseado em relacionamento positivo com a empresa. Sim, poxa, e isso como professor, né? Eu vou nas empresas e isso sempre é uma dor, porque se eu faço muito contato, faço pouco, qual que é a cadência, qual que é o fluxo? Tem até um episódio aqui sobre isso, né? Com o Okino, assim, super, super profundo. Mas talvez isso não seja o hábito, ou não esteja no processo, né? E aí o CRM, pelo que eu entendo, não vai corrigir um processo que está mal estruturado, né? Como é que isso funciona, Fátima, no trabalho que você faz como estrategista? Como é que é essa parte de identificação e sugestão de um novo modo de fazer? Porque a gente sabe que vai ter resistência, o Guilherme já falou, mas se conseguir vender os benefícios, como é que você faz isso no dia a dia? Então, posso dar um exemplo de uma empresa que fez uma implementação e os vendedores, às vezes, ficavam 2, 3 dias atualizando planilha eletrônica para mandar por e-mail para o gestor, para conseguir fazer a reunião quinzenal de venda. 3 dias a cada 15 já era tomado por manipulação de dados.
Então, eles colocavam lá em que fase que estava, eles praticavam o funil, né? O funil de vendas, se era um lead, se estava em fase de... qual que tinha sido a origem, tinha esse campo na planilha Excel. Se ele estava falando com um decisor ou não, se ele Cada já um tinha... era um campo que ele tinha que preencher. cada um era uma coluninha, para né, cada no Excel. cliente. Exatamente. Tô Se vendo ele na minha cabeça. estava... Aí ele colocava um X, né? Qual que seria a fase? Se ele estava na fase de apresentação, tinha mandado proposta, estava em negociação, tinha fechado e nesse fechamento perdido ou ganho. Por quê? E aí ele colocava um percentual em cima do feeling dele, se ia fechar ou não. Né? Então, esse gestor, ele tinha ele tinha que confiar no feeling do vendedor, ele não sabia exatamente o que o vendedor estava fazendo com qual lead ou com qual cliente, quantas atividades ele estava, de fato, fazendo, ele não monitorava isso, né? Ele via isso no Excel. E ele recebia esse Excel, eles faziam a reunião e às vezes ele olhava lá para a meta, para o percentual que estava atingido e pensava, galera, temos que correr para bater a meta, falta X dias, X%, não sei quantos de venda, mas assim, aonde que foca? Né? Então, essa empresa implementou uma ferramenta, começou a falar sobre conceitos e premissas de CRM, sobre a metodologia BANT, ou seja, esse cliente, esse lead, ele tem orçamento para comprar o produto da nossa empresa? Você está... a autoridade que você está falando com o decisor ou com o influenciador? Ou você precisa de um tempo e esse cara ficou de passar para o decisor. O nosso produto ou serviço atende a necessidade daquela empresa e o timing, em quanto tempo ele vai comprar. E aí, a partir disso, a gente fazia algumas perguntas para ele poder migrar de uma fase do funil de vendas para o outro. E foi criado, então, um leading score, que dava um percentual daquela venda e batia com o tempo que aquele cliente, aquele lead, pensava em fazer a compra de fato. Então, até para dizer, vamos focar, porque ainda estamos longe de bater a meta, eles começaram a entender em quem que eles focavam. Né? E também, a partir do que o Guilherme falou, olhando para o histórico dos clientes. O cliente está no tempo de recompra dele, ele sempre compra com essa frequência, porque eu posso trabalhar com algum incentivo até para o cliente antecipar uma compra. E aí eu sei em quem eu foco, em quem eu peço para a minha equipe focar, para eu atingir a meta ainda que está dentro do mês. Então, eu consigo, com a implementação de uma estratégia, um processo, uma ferramenta, que a ferramenta vai permitir o processo que a empresa quer implementar e extrair os indicadores que a empresa quer também, né, extrair. A partir daí, a gente consegue tirar o gestor de um nível operacional, levá-lo para um nível de gestor mesmo, estratégico, e mostrar para o vendedor, não é legal se você puder trabalhar assim, e não no Excel, e não no e-mail, e ter que catar os e-mails que você já mandou para esse cliente. Não é legal se isso for só 3 telas e 2 cliques. Aí você vende o benefício. Tem muitas formas. Eu estava ouvindo a história aqui e pensando as várias formas de apresentar esse benefício para o tomador de decisão. E aí eu me lembrei de uma pesquisa que diz que 70% do tempo dos vendedores, na média, não é estar de frente para o cliente, apresentando o produto, interagindo com o cliente e até mesmo pesquisando, tendo insights para oferecer novas possibilidades. 70% do tempo está em preenche uma planilha, faz uma reunião, faz uma previsão meio, né, como você disse, no feeling. E dos 70%, você listou 20%, são 6 dias em 30. Ali, só preenchendo uma planilha. Aí eu já tinha tomado a decisão. Quando você comentou dos 3 dias, eu falei, caramba. E talvez a pessoa não saiba, né, o potencial. Mas na sua história tem outros 2 pontos que eu quero até perguntar para o Guilherme agora puxar. O que eu vou pedir para você comentar mais é sobre como que a gente faz isso que ela chamou de lead scoring, né? E aí como é que você entende isso? Porque esse é um negócio tão sofisticado que a gente não pode passar batido dele assim, como se todo mundo já tivesse ou entendesse, né? E aí a perspectiva de
de como faz na prática e como que isso ajuda a operação comercial, porque eu acho que tem um poder, nossa, muito, muito grande. Claro, o lead scoring é uma coisa assim essencial para a gente trabalhar dentro do CRM. Porque como ele funciona? De uma maneira geral, assim, mais didática. É uma pontuação, é um ranqueamento dentro do lead, dentro dos contatos, do que tem mais fit com o que a gente quer gerar de oportunidade, o que a gente quer gerar de negócio. Então, geralmente as operações têm um mar de lead. As empresas, assim, têm um oceano que quando a gente não sabe quem priorizar, os vendedores só pinçam ali e parece, vou dar sorte, sabe? Esse cara vai. E o lead scoring, ele ajuda nessa parte de ranqueamento mesmo. Então, por exemplo, coloca ali, CEO é meu ideal. Assim, todo vendedor fala, não, quero vender para o CEO, né? Mas nem sempre ele é o que tem a caneta mesmo. Então, a gente coloca, talvez o CEO não seja o ideal, ele pode receber 8 pontos. Só que eu falo muito com o diretor de tecnologia, o cara que assina mesmo, ele vai receber 15 pontos, por exemplo. Então, o segmento de varejo, por exemplo. Então, ele tem um fit maior, eu vou pontuar ele acima do segmento imobiliário. Então, essas pequenas, pode ser por cargo, pode ser por segmento, pode ser por cargos, por tempo de compra. Por tempo de compra, tem muitos fatores que a gente pode considerar, claro, dependendo da operação, dependendo do seu negócio, que ele cria esse ranqueamento para, teoricamente, priorizar o cliente com maior potencial. Eu digo teoricamente porque nem sempre esse cara vai comprar. Não é os que deram 100% ali vai ter compra, mas é o mais provável. Mas aumenta muito a probabilidade, né? Quando eu tenho que explicar para minha mãe, né? O que é CRM? Não é o do médico, não é o conselho regional, não. Muitas vezes eu faço a analogia que uma empresa quer chegar lá longe. E aí, para chegar, ela tem que conquistar clientes, se relacionar, escolher os clientes que têm mais fit. É uma highway, é uma rua. Você pode ir a pé. Pode ir pensando, ou você pode construir um veículo que te leva mais rápido, porque vai te ajudar a escolher os clientes da melhor forma possível, por exemplo, né? Tem um ponto importante também que não é só em relação a cargo, segmento e empresas, tem a parte de interesses também. Claro. Que a gente consegue pegar. Então, a parte de interesses o e-mail foi enviado, a pessoa abriu, tem um tipo de pontuação. Clicou no link, caiu na landing page, tem outro tipo de pontuação. Que isso também vai ajudando a chegar mais próximo solicitou mais informações e várias outras coisas, né? Só que, às vezes, isso não está no processo, digamos assim, né? Você citou o Bunch aqui como uma metodologia. Eu queria até aprofundar um pouco mais, porque o CRM em si, ele é altamente customizável. Ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça, ou andar mais rápido na analogia da estrada, mas é você que pavimenta, você que diz para onde quer chegar, quais são as informações. E nem sempre todo mundo anda na mesma velocidade numa empresa. Nem todo mundo, os vendedores, estão perguntando a mesma coisa. O Bunch é uma das formas, né? Como é que é essa junção de CRM e processo de vendas? Assim, quão importante é e como é que isso funciona? Então, até nesse exemplo do Bunch, né, com esse lead score, a cada etapa do funil, eu posso colocar perguntas ou cheques, né, flags, para o vendedor preencher, responder e flaguear. E aí, quando ele responde e faz esse flag, é que vem essa pontuação que o Guilherme comentou. Quando eu sei que ele recebeu um e-mail, ou uma régua, né, que tem mais de um e-mail, um WhatsApp, um SMS, mais de um canal envolvido. E ele abriu, clicou, se interessou. E ele está falando com quem decide pela compra. E a pessoa quer comprar nesse mês, até o final desse mês, e ele tem orçamento. Então, ele vai dar, a cada etapa do funil de vendas, né, antes dele passar para essa outra etapa, eu posso fazer essas perguntas. E se a ferramenta de vendas está integrada com a ferramenta de marketing, e às vezes a própria ferramenta de vendas já dispara o e-mail também, né? Já traz essa informação, se abriu, clicou, como engajamento, como interesse naquele produto, já vai dando essa pontuação e aí ele vai passando por uma outra etapa. E aí ele já mandou a proposta, viu que é essa pessoa mesmo que vai decidir e digamos que o cliente pediu 10% de
de desconto. Mas ele só pode dar 5. Ele já começa um fluxo automatizado, um workflow, para pedir para o gestor dele mais 5%, além da autonomia dele. O gestor deu, ele submeteu ao cliente, já aumentou a pontuação, então está perto de fechar. E digamos que a empresa quer otimizar de fato os processos e na ferramenta, ele já colocou uma ferramenta de gestão de contrato. Ele manda o contrato, o cliente já assina eletronicamente, pronto, está fechado. E nesse meio tempo, antes dele ir de uma etapa para outra e preencher essas perguntas, né, que é onde vai ser aplicada a metodologia, e ele evolui nas etapas do funil de vendas, utilizando essa metodologia com lead score. Uma coisa interessante de dizer é que essa pontuação pode ser convertida em cores, né, amarelo, vermelho, verde, que é para ficar mais visual, né? E depois ele fecha. Agora, fundamental, saber o que eu tinha comentado, né? A origem do lead, por que não fechou? Para trazer mais insights, melhorar os argumentos de venda. E é como você falou, Marcelo, as ferramentas são flexíveis, o Guilherme está aqui para comprovar, eu também com alguns projetos implementados. Então, se tem uma estratégia, se a empresa está sendo apoiada por uma consultoria que não tem um foco só na ferramenta, mas também em melhorar o processo e a estratégia de venda, e olhar, né, benchmarking com o mercado, trazer boas práticas, ele vai conseguir, sim, implementar uma ferramenta com o melhor processo, com a melhor metodologia, com as melhores funcionalidades que fazem sentido para aquela empresa. Porque a gente sabe, né, tem muitas ferramentas que têm muitas funcionalidades que sequer são utilizadas. Sim, e você trouxe um ponto que é muito interessante, porque tem pessoas que estão ouvindo a gente que a operação está bem madura, que esse processo já passou por várias revisões e a própria ferramenta foi sendo melhorada aos poucos, porque você pode fazer o que você quiser, é muito flexível. E não necessariamente você precisa fazer tudo de uma vez, né? Você vai implementando ela aos poucos e tendo os ganhos daquela implementação, daquela pequena modificação. Exatamente. Que você fez. Tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência quando eu vou treinar, ou até mesmo, né, como consultor de processo comercial, de estratégia de vendas. Eu olho a ferramenta e aí eu olho o fluxo, que a gente vai depois entrar no Kanban ali, né, do processo. E aí o vendedor me fala, não, este cliente está em negociação. Eu falei, legal, mas tem muitos, né? Tem um monte, aquele negócio até lá embaixo. Eu falei, nossa, mas isso aqui está em negociação, isso aqui está há 400 dias. Ele demora para responder. Eu falei, nossa, mas ele demora mesmo para responder. Parece uma coisa simples. Talvez alguns das pessoas que estão ouvindo se reconheceram nisso. Mas isso nasce lá atrás do processo de algumas definições estratégicas. Guilherme, o que eu quero... Fiz toda essa introdução para te perguntar. Quais são coisas simples que podem estar no processo e aí diretamente ligado à ferramenta, né, na implementação, que pode dar um ganho muito alto de produtividade? Falando assim, 400 dias de negociação, o próprio CRM já pode avisar que tem alguma coisa ali que não está. Que é uma coisa que eu não sei, digamos assim, que é simples e que na hora que você implementa, o cara fala, putz, isso aqui salvou minha vida, melhorou em X%. Perfeito. Eu acho que vem muito de encontro com o que a Fátima disse. Nessa questão do checklist por etapas, na verdade, ele pode também ser, dentro do CRM, um ritual de passagem entre estágios. Então, ele só pode passar do estágio de um para o outro, caso ele cumpra algumas etapas essenciais. Por exemplo, na parte de... Quando a pessoa é um lead ainda, nem foi qualificada, a gente não precisa, talvez, do CNPJ dele, de qual município ele é ou qual CEP. Isso daí, às vezes, a gente até atrapalha ali, colocando muitas perguntas para as pessoas. Uhum. Então, a gente só precisa do nome, de segmento, qual cargo. Beleza, podemos seguir em frente nesse momento. Passando para a próxima, aí já vem outras perguntas, já vem a qualificação, já vem... Assim, a gente pode trazer várias informações. Por exemplo, se conseguirmos o segmento da pessoa. Então, entra naquela questão de régua de comunicação. Então, sabendo algumas informações da pessoa, a gente já consegue trazer ou traçar uma estratégia para ela
ver mais valor na nossa solução. Então, querendo ou não, a gente fala, claro, falando diretamente com o cliente, a gente consegue aumentar essa percepção de valor. Mas, em paralelo, a ferramenta nos ajuda, quando ele está em alguma rede social ou está na internet, às vezes aparecer a nossa marca, ou ele vai associando as coisas e como isso pode ajudar. Então, o CRM vem muito nisso, né? E às vezes você pode colocar uma definição, né? Quantos dias consegue ficar em negociação? Quantas Exatamente. atividades esse vendedor teve com esse cliente que já está em negociação? Isso é de acordo com o segmento de mercado, Claro. né? Porque, de fato, uma venda mais complexa, que dependendo do segmento, às vezes setor público, pode demorar mesmo esses 400 dias. Mas dependendo do negócio, do setor e do ciclo de venda da empresa, talvez uma semana sem nenhuma atividade do vendedor registrada, né, na ferramenta, talvez já seja um alerta para o gestor, né? Então, poderia gerar um alerta lá. Olha, esse cliente está em negociação há X dias e o vendedor não ligou, não marcou uma reunião, não mandou um e-mail, não tem nenhuma atividade. E aí a gente até tem algumas funcionalidades que podem permitir, se for o caso, né, do gestor mudar esse cliente de carteira. Avaliar a performance do vendedor, as ferramentas também ajudam muito nisso, né, Guilherme? Sim, você... Perfeito. A primeira vez que eu vi, né, que aí eu fui me familiarizando mais, porque eu comecei a conhecer CRM da ponta do usuário. Aqui me falaram que eu tinha que colocar as informações ali. Por quê? O que ia gerar de ganho? Eu falei, não estou entendendo nada, mas tem que colocar aqui, então vamos colocar. Mas rapidinho eu entendi que tinha uma quantidade de informação que eu não lembrava, que eu tinha colocado ali. E aquilo me ajudava a ser mais eficiente, tá? Por que eu falei isso? Quando você respondeu, às vezes me despertou que às vezes o vendedor ele não usa. Tá ali uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e fala, pô, mas não teve nenhuma atividade. Teve, eu entrei, liguei para ele. E em alguns sistemas, né, não necessariamente ele faz a ligação pelo CRM direto, interno, ou não faz o WhatsApp, não está integrado, tem um monte de outros caminhos para escapar a comunicação. E aí ele não colocou lá. E essa é uma dor, porque o gestor pode querer tomar uma decisão, mas a decisão não está baseada na realidade, sim no que ele está percebendo. Como é que faz para a pessoa usar? Porque ele pode achar que aquilo é um dedo duro mais do que uma ferramenta para ajudar, sabe? Então, aí está a estratégia da implementação e o plano de comunicação do projeto. Aí né? eu quero detalhes. Engajamento. Quero então, provas, como diz. o que eu já vi de benching por aí, quando eu estava implementando um projeto bem grande, e era terceira nessa empresa, através de uma agência de CRM, inclusive. Uma empresa que estava implementando deu tempo para todos os vendedores colocarem os clientes da sua carteira ali, inclusive os leads, preenchendo os campos necessários, e eles até trabalharam com campos mínimos no início para melhorar a adoção, né, diminuir resistência, e eles pagavam um comissionamento a mais para os vendedores. Quando eles batiam meta de venda e a meta de, naquele tempo, colocarem todos os dados na solução nova, que estava substituindo um sistema desenvolvido há X mil anos e que não gerava relatório. Então, pode ser uma estratégia. Uma outra estratégia pode ser trabalhar com... Algumas empresas, elas têm programas que elas patrocinam. Né? Patrocina um teatro, patrocina alguma coisa. Então, alguns vendedores, numa dessas empresas que patrocinavam algumas coisas de cultura, eles recebiam, quando eles batiam meta, durante aquele tempo de passar toda a sua carteira de leads e clientes para a nova ferramenta e utilizar e apontar todas as atividades, todas as visitas, todas as interações, eles ganhavam uma ida com a família para o teatro, para um show de música. Então, era uma outra forma de engajar também. E já conheci empresa também que não dava, tirava. Okay. Se não colocou desse tempo, você não vai ganhar 100% da sua meta ou 120% da meta como quem está cumprindo o que está definido na campanha
está ganhando. Então, depende do perfil do vendedor. Show. Do ambiente corporativo, né? Da cultura Do local, organizacional. mas independente, tem a variação cultural, digamos assim, de cada negócio, mas tem uma coisa que não variou, que você falou em todos, que é, além da implementação técnica, uma implementação também cultural, gestão da mudança, praticamente. A pessoa está acostumada a fazer de um jeito e, de repente, ela faz de outro. Exatamente. E eu, rapidinho, quando eu comecei a usar, eu percebi que, para mim, era muito... Como é que pode dizer? Trazia benefícios práticos. Porque eu comecei a vender mais. E eu comecei, às vezes, a sentar na frente do cliente e ter informações que, se dependesse de mim, na minha cabeça, talvez eu não soubesse. Mas, às vezes, demora para perceber, né? Cada um vai perceber de um jeito. Como é que... Vou te pedir outro exemplo prático, Guilherme, Claro. de coisa que pode fazer para o cara perceber mais valor. A gente já falou do tempo, né? Mas vamos mergulhar um pouco mais, sabe? Dá para fazer isso, por exemplo. Um exemplo, até no estágio de negociação, voltando para lá, eu tenho um cliente que antes da implementação do CRM, um vendedor demorava em torno de 10 minutos para construir uma proposta. 10 minutos? 10 minutos. Então ele... Esse é longo ou é curto? Esse é longo? Meu Deus! Não, pra Agora mim, eu assustei com o depende, meu, mas pode ir, vai. Segue. Não, nesse caso foi específico... só um respiro. Que ia, colocava no documento, colocava prazo, quais produtos relacionados. 10 minutos, beleza, ok. Dentro do CRM, no momento que a gente consegue criar esse orçamento por lá, ele demora, acho que foi uns 40 segundos. Foi a mudança, assim. Porque ele já tinha as informações, já tinha o prazo, a validade da proposta, tudo. Ele só ia com 2 cliques ali, ele escolhia o modelo do contrato, o modelo da proposta, rapidamente estava ali, com mais um clique ele já enviava para o cliente. Então, querendo ou não, de 10 minutos para 40, 50 segundos, ele ganha ali 9 minutos na vida do vendedor, que geralmente eles faziam umas 5 propostas por dia, quase 1 hora por dia só numa besteira. Assim, Aquele 60%, 70% que, de repente, a gente consegue cortar isso para 20% do tempo fazendo atividades. Uau. E essa questão da proposta sempre me chamou a atenção. Eu lembro a primeira vez que eu vi. A pessoa estava numa ligação comigo e estava me mostrando uma coisa. Eu estava falando, nossa, que legal, cara, eu queria mais informações, mais detalhes. Ele falou, de qual plano? Eu falei, esse plano aqui... No que antes da gente terminar a ligação, a proposta já estava no meu e-mail. Eu falei, mas, rapaz, eu demoro uns 2 dias para mandar, como assim? E aí ele foi me explicando mais como é que tinha sido o processo, as informações eram razoavelmente padronizadas, ele botava ali algumas coisas personalizadas, que é o que o cliente gosta de ver. Mas não precisa ser tudo. Isso me chamou a atenção. Eu falei, cara, é um potencial enorme, porque multiplica pela quantidade de pessoas, né? O que mais, Fátima, que a pessoa pode, talvez, não estar atenta e tem potencial com modificações simples, seja cultura, implementação ou tecnologia, que pode dar mais tempo, agilidade e eficiência na operação? Por exemplo, lembrar que um cliente, há 35 dias atrás, fez a compra do produto X e que provavelmente ele vai precisar novamente, porque todo mês ele compra naquele período do mês, né? Naquela segunda semana, terceira semana. A primeira vez que o vendedor recebe isso e fala, tá me ajudando a bater meta. E aí essa notificação e já veio automática? até com a proposta. Pode ser automatizado. Detalha mais, então, que eu quero isso também. Gostei desse negócio. Não, Gostei. então, e já pode vir, né? É uma questão que a gente traz para melhorar a experiência do usuário, né, do vendedor na ferramenta. Então, já pode trazer, olha, a cada 30 dias esse cliente compra esse produto e está há 35 dias dele fazer a nova compra. O último pedido dele, você está aqui, porque ele achando o cliente, né, na solução, ele clica, ele vê os últimos pedidos, como se fossem os últimos pedidos no seu carrinho de um e-commerce. Sim. E ele pode já entrar em contato com o cliente. Às vezes a ferramenta até manda alerta quando é o dia do aniversário do ponto de contato.
né? E ele já pode entrar em contato com o cliente e falar, então, você vai refazer aquele produto? Agora eu tenho um novo produto nessa linha, que tal você conhecer, né? Eu até posso te dar um desconto para você também começar a conhecer esse produto e saber se vai atender melhor a necessidade da sua empresa ou dos seus consumidores. Então, isso já facilita muito, porque já tem o último pedido dele. Ele não precisa preencher toda uma proposta de novo, olhar orçamento. Não é todo produto e toda indústria que muda o preço todo mês, né? Então, já está tudo pronto ali. Se ele conseguir colocar mais um produto, né, no pedido ou aumentar a quantidade, para ele é um ganho. Mas a ferramenta já facilitou muito para ele, né? Porque essa empresa, pelo menos antes, trabalhava com planilha e com e-mail e os contatos, né? Nome, telefone, também ficava nessa planilha. E as pessoas mudam também, né? E ele puxava da memória dele quando era aniversário, quando tinha sido o último dia da última compra. Nossa, Ou então tinha que pedir para a supervisora consultar no RP, né? Onde tem sistema de gestão financeira, onde tem a última compra. Porque eles não tinham acesso a essa ferramenta. Então facilitou muito e ele percebeu que estava ajudando ele a bater meta, tornando o dia a dia dele mais produtivo, né? A gente está falando do CRM como operação de vendas, né, digamos assim. Sim. Mas quando você trouxe esse ponto da possibilidade, claro, de acelerar as vendas, mas também de lembrar X dias antes da data do aniversário, por exemplo, para mim isso já passou de vendas tradicionalmente, porque aí você consegue construir uma relação muito mais forte, né? O que dá para fazer fora vendas? Ok, vendas, transação, funil, que a gente falou, automação, mas além, que de repente as empresas não estão prestando atenção e que pode ser um potencial também. Essa questão do dia do aniversário, quase ninguém tem. Por mais básico que pareça, quando você está num projeto implementando, né? Você sabe o dia do aniversário do teu contato lá na empresa? Não, porque é B2B, né? Sim, mas você sempre fala com um comprador, né? Com alguém que é o seu ponto focal lá. Esse cara faz aniversário, ele é casado, ele tem filho, ele também pode ser pai, né? Então, saber o dia do aniversário, saber a profissão da pessoa. De vez em quando, aí tudo bem, depende mais do marketing, depende mais da gestão. Desenvolver algum evento, ainda que seja online, porque os eventos aproximam as pessoas. Eu posso contar uma história rapidinho? 100%. Então, na pandemia, eu trabalhava numa empresa e era da área da TI. CRM ficava nessa empresa na área da TI. E, na época, ia entrar em vigor a LGPD. Então, tinha muita questão de segurança da informação, tá tudo em compliance, né? Evitar violações de dados e etc. E aí, uma consultoria de CRM tinha feito uma apresentação, né, para essa empresa na qual eu trabalhava, e veio a pandemia e todo mundo foi trabalhar de casa e tal. E essa empresa mandou um e-mail falando de um evento online, num dia à noite, após o expediente, pedindo para confirmar o endereço. Aí confirmei, meu gestor também confirmou. Para você botou lá o seu endereço. Isso. No dia do evento online, chegou uma caixa na minha casa com 3 copos de drinks diferentes, com os ingredientes dos drinks e falando sobre o evento. Aí a gente conectava, todo mundo se apresentava, eram 15 pessoas só. E aí tinha a pessoa da empresa de evento que era o especialista em fazer os drinks. E aí a gente fazia o primeiro drink. Todo mundo experimentava, todo mundo online. Vamos lá, vamos pegar o copo do gin tônica, não sei o que lá. Vamos agora usar os ingredientes. O anis, o não sei o que lá e tal e tal. Vamos provar, gente. E aí, vocês gostaram? Esse é o drink favorito do cara tal, que era o cara da consultoria. Aí ele falava um pouquinho dele, as pessoas falavam um pouquinho das suas empresas, dos seus momentos, dos receios em relação à LGPD, vinha um case.
Daqui a pouco parava e ia para o outro drink. Então, criou um vínculo. Então, algumas empresas fazem esses eventos presencial, algumas fazem online e depois mandam um kit de degustação, às vezes relacionado ao produto, ao serviço que comercializam, às vezes não, só um azeite especial, um vinho, alguma coisa assim. Mas isso já cria um relacionamento. Sim. Né? Então, eu gosto muito de uma frase que é: relacionamentos antecedem a venda. Né? E experiências criam emoções e emoções ficam na memória. Se a marca faz isso, você não vai mais esquecer da marca. E aí isso pode aproximar. Então, levar o seu cliente para um evento corporativo, levar ele para conhecer sua indústria, são coisas interessantes, né? Que aí estreitam o relacionamento. Exatamente, estreitam o relacionamento. Cria laços. Extrapolam o ambiente da venda pensando só ali na transação e constrói o relacionamento. E aí pavimenta essa estrada que a gente está falando, né? E por mais que você venda para um CNPJ, atrás do CNPJ tem o CPF. Com certeza absoluta. Toma decisão, tem emoções, tem filho, torce para um time específico, um monte de coisa. Mas teve um ponto na história que você comentou, vou até jogar para o Guilherme para ele trazer isso para a gente, porque você disse, eles me convidaram para um evento, pediram o meu endereço. Esse endereço, ele pode servir somente para mandar o kit, ou ele pode servir também para ser inserido como um campo no CRM e a partir dali esse relacionamento ser mais estreitado ainda, né? E gerar outras oportunidades. Sim. Quando a gente pega essa história dela e coloca isso na prática, e a prática estou falando de tecnologia e ferramenta, quais são campos ou estratégias específicas que a gente consegue ao longo do relacionamento com o cliente para que, se uma pessoa esqueça, a marca não esqueça desse cliente, né? Ou a empresa não esqueça, porque tem essas informações registradas. O que você já viu de mais diferente, assim, de registro de dados para, né, aumentar o relacionamento? Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Zorro CRM, um software para gestão do relacionamento com o cliente, com preços acessíveis e uma ampla gama de recursos. A escolha ideal para líderes de vendas que querem ter mais eficiência e processos mais inteligentes. Acesse zorro.com/CRM e saiba mais. Sobre registro de dados, eu acho essa questão do aniversário eu acho muito bom, porque realmente é um detalhe assim que faz diferença, que as pessoas acabam se lembrando. Também, claro, né, tem o aniversário, todas as datas festivas possíveis, mas também uma coisa muito legal, que até usando o maior exemplo do mundo, que é a Disney, né, assim, de questão de experiência. Então, claro, eles têm um CRM lá, eles vão colocar, não tenha dúvidas, essas informações da pessoa lá dentro. Então, por exemplo, se a pessoa esqueceu por exemplo, um brinquedo na Disney, tem esse caso, a criança entrou lá em contato, os pais entraram em contato com a Disney, falando que a criança esqueceu o tal brinquedo, e isso eles colocam lá e geram essa experiência de tirar foto do brinquedo no parque, passando por tudo lá, desculpa. É sensacional essa história. Falando, não, desculpa não ter ido com vocês, eu acabei ficando aqui no parque, dando uma brincada aqui. Então, esses tipos de ação, e como até você citou, de time de futebol, a gente consegue colocar ali, se tem alguma coisa relacionada, falar se o time ganhou, mandar um abraço, mandar alguma coisa assim, só para, às vezes, até ser usado como gatilho para você retomar a conversa com a pessoa. Uhum. Falando, ou pessoas que moram em outra cidade, ou você fala, tô indo, por exemplo, para São Paulo. Eu não sou de São Paulo, tô vindo para São Paulo, vou ver meus clientes daqui, que estão, por exemplo, em fim de contrato. Já vou passar lá, tomar um café com eles, já trocar essa ideia, ouvir, né? Os clientes adoram ser ouvidos, então a gente vai marcar. Lembra do assunto da última conversa, falando, tudo bem, eu lembro que sua filha estava no hospital, por exemplo, tá tudo certo, ela melhorou, que legal. A gente tem ferramentas para melhorar o vínculo com o cliente e criar realmente aumentar essa conexão. Essa história da Disney, assim, eu lembro que quando você falou, e todo mundo que está escutando a gente, provavelmente quem conhece a história, né, já imaginou a cena do brinquedinho passeando pelos brinquedos. Porque para a criança que recebe, isso é uma experiência, assim, fantástica. Ela não vai esquecer isso nunca. Mas como é que a gente consegue mapear esses campos? Porque
tudo bem, o time de futebol é mais claro, assim, né? É dedutível, a gente consegue imaginar. Mas eu quero saber o que a gente consegue extrair, ou no momento da estratégia, digamos assim, implementar, porque cara, o desdobramento disso é tão poderoso, né? Eu tive numa experiência específica, depois eu vou repetir a pergunta. A gente fez um projeto para uma empresa de plano de saúde pet, e uma das coisas que eles perguntavam era o nome do cachorro. E aí não era só o nome, né? É o nome e uma série de outras informações, em tese, porque ele vai para uma consulta. Mas essas informações não precisam ser só da consulta. Depois você pode continuar se relacionando e tal. Tinha foto. O banco de dados era muito robusto. E eu falei, cara, muito interessante esse processo. Mas o que eu quero que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, e aí através da experiência de vocês, onde que eu busco, que informação que eu registro e como eu coloco isso no CRM para depois tomar uma ação estratégica, sabe? Então, acho que conversando com o vendedor, conversando com o cliente, acho que todo mundo que está nos ouvindo já ouviu falar de jornada do cliente, persona, jornada de compra e talvez até ICP, né? O perfil do cliente ideal. Quando você conversa com o vendedor, quando você conversa com o cliente, às vezes você descobre coisas que são interessantes e que ele consegue extrair na conversa. Então, se você tem um campo já com aquela informação, que pode já fazer uma segmentação de quando você vai falar com ele e utilizar aquela informação, ou isso pode ficar, tecnicamente falando da ferramenta, num campo texto mesmo, mas que quando você entra no cadastro do cliente, antes de você falar com ele, você olha e você vê que aquilo é relevante para você abordar. Como o Guilherme falou da filha, né, que a filha estava no médico, estava doente, e quando você liga para ele, a primeira coisa que você perguntou, sua filha melhorou? Tá tudo bem agora? Né? Então, isso é importante, ao invés de ir direto ao ponto, né? Mas, por exemplo, voltando pro pet, né? Eu já fui coordenadora de CRM numa empresa que tinha coisas para pet. A gente pedia a espécie, né? Será cachorro, gato e etc. Diversas segmentações. A gente pedia o nome, a raça, a idade, porque a partir dali você doenças também, problemas, que ração que comia e tal, se já tinha tomado a vacina, porque a partir dali você tem um medicamento que vai repor, tem a época do ano que é mais provável que tenha esse problema, tem a ração que ele come que é específica para gato que tem problema renal, por exemplo. Então, você tem tempo de recompra, o tempo que ele sempre compra. Você tem o que ele vai precisar, que você consegue antecipar, né? E isso também é uma coisa que a gente já consegue puxar, que a gente fala muito nos projetos, que é o que você tem de dados, o que você registra, o que está no Excel, o que está no caderninho, o que fica no banco de dados e o que você vai levar para a ferramenta nova. Então, só levar realmente o que também é relevante, né? E deixar alguns campos lá, aonde eles no dia a dia percebem outras necessidades e vão colocando. Como você mesmo falou, uma implementação não é uma fase só, né? É um roadmap. Você pode ter uma fase 1 que é para gestão de lead, pedido e fechamento. O básico para funcionar. O básico para ele sair da onde ele está. Depois, esse campo que era texto, que não segmentava, pode passar a ser um campo obrigatório e segmentável para algumas ações, a partir da experiência do vendedor, com o cliente, né? Então, é sempre um projeto que não acaba aqui. É que nem relacionamento com o cliente. Não acaba naquela venda, né? A empresa que é rentável, ela pensa no lifetime value do cliente, sim, né? No relacionamento com aquele cliente. Os projetos também são assim, né? Sim, você trouxe um ponto que, assim, dá para aprofundar tanto na sua fala, que caberia, né? Já vou quase que prometer aqui, um outro episódio específico sobre essa que você chama de régua de relacionamento. Porque quando eu nunca tinha pensado que se você tem a informação de qual é o pet, se você sabe a ração que ele come, e aí você sabe a frequência e possíveis doenças, alguma coisa que ele pode ter,
você já pode ajudar o cliente ao longo de um tempo. Assim, se ele tem 6 meses, ele vai viver 7 anos. Então, ao longo desse tempo todo, se nada acontecer, óbvio, né? Então, a construção dessa régua de relacionamento, eu acho um negócio, assim... E assim, nossa, Marcelo, fantástico demais. tanto com B2C, o cliente final, quanto alguma ação de trade com fabricante de medicamento e ração. Porque aí você... Fala mais, porque eu preciso do repertório, né? Pra gente degustar. Porque aí você está atendendo, o CRM está atendendo B2C e B2B. Porque um e-commerce ou uma loja que vende coisas para pet, o cliente, o consumidor final, somos nós que temos pet. Mas ele tem ali um relacionamento com a indústria de medicamento, de ração. Se ele tem as informações também do que vende mais, de qual a sazonalidade daqueles produtos, qual parceiro dele que ele vende melhor para os clientes mais rentáveis, para os clientes que, de repente, têm uma assinatura de um plano e compram todos os meses. Então, você trabalha os dois. E, às vezes, um grande varejo não percebe que o CRM pode ser feito para os parceiros, os fabricantes. As pessoas até falam, é trade, mas o CRM atende super bem trade e B2B também. Sim, na campanha, sim. E eu não estava pensando nisso na hora que você falou, mas faz todo sentido, nossa, todo sentido. Eu lembrei, primeira vez, eu tenho 2 filhos e no momento que a minha esposa, a gente descobriu que estava grávida, que estava esperando e tudo, ela fez um cadastro num site. E aí esse site era assim, algumas informações, né? Era um blog, que ela entrou no blog, do blog foi pro site, do site a gente se cadastrou, e aí eu sempre fiquei impressionado com aquela ferramenta específica, porque ou ela tinha uma câmera na minha casa, ou os nenéns fazem tudo a mesma coisa, porque ela mandava informação precisa no tempo certo e tal. Depois de 2 anos, mais ou menos, eu fui entendendo que tinha um determinado padrão de comportamento. Foi a primeira vez que eu vi uma régua dessa de relacionamento, por isso que eu tô falando que cabe mais. Mas o que você trouxe é ainda mais profundo, porque não é só o cliente, é toda a operação, toda a estrutura, tanto para frente, para fora, como cliente B2C, como B2B, mas também para trás na indústria, né? Sim. E como que isso constrói relacionamento. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu sei que você tem um projeto, que eu não vou citar o nome, mas de uma empresa super grande, de petróleo, no caso. Não vou falar quem é. E aí o que eu queria saber é, numa empresa desse porte, de volume de pessoas, informações, quais são os principais desafios para implementar de maneira profissional, como é o seu trabalho, e como que você superou esses principais desafios, sabe? E aí depois eu vou fazer essa mesma pergunta para você, mas aí reduzindo um pouco o porte da organização, sabe? Olha, primeiro foi essa questão da comunicação do projeto, né? E como engajar o usuário, levando para ele o benefício que aquele projeto daria. Então, a solução era um apoio dentro de uma estratégia. Ela foi envelopada como uma estratégia de venda, de metodologia, até com alguns treinamentos, e a solução fazia parte disso. Então, a adoção foi mais fácil. Solução CRM. Isso. A solução de CRM estava embalada dentro de uma estratégia de venda, né? O primeiro foi vendas mesmo, sales, para o mercado corporativo, né? Para B2B, produtos especiais. Então, tinha isso para trazer o engajamento com o futuro usuário que ia utilizar a ferramenta. Eles foram sempre ouvidos. Tivemos alguns eventos de benchmarking com outras empresas que estavam implementando. Eles também participaram. Eles trouxeram os campos que seriam necessários para eles preencherem no dia a dia. Foi feita a homologação com, a gente chama key user, né? 2 usuários chaves, que eram pessoas que influenciavam os outros da equipe, que poderiam ser utilizados depois como até formadores de opinião, mas também transferir conhecimento, né? Sobre o próprio uso da ferramenta.
Então, eles sempre foram ouvidos. E eles participaram da homologação em relação ao número de telas e os campos. E como que eles iam utilizar as possibilidades de poder customizar a interface com nome, com cores e etc. Eles optaram sobre isso. Eles optaram sobre o isso. engajamento consideravelmente. Exatamente. E quando foi, né, o Go Life, quando entrou de fato, teve uma festa, que é a consultoria e o fabricante, junto com as áreas que participavam, tecnologia, área de produtos especiais, marketing, área comercial, participaram e levaram eles, claro. Eles ganhavam um kit também por estarem participando daquele piloto, daquele projeto, né? E depois, isso para quem era usuário. E para um nível mais gerencial, a questão dos indicadores, que eram indicadores que eles queriam ter, que era muito complicado ter, porque precisava extrair aqueles números de vários lugares e eles precisavam daquilo para a gestão. Então, criamos também alguns painéis, dashboards, onde eles passariam a ter esses indicadores. Então, também diminuímos a resistência em relação à gestão que ia utilizar para gerenciar o time de vendas, né? E aí foi utilizado essa solução e essa estratégia como piloto para vender um determinado produto. E tinha uma meta para ser batida em 12 meses e essa meta foi batida em 8 meses. Esse produto e esse projeto, a gente conseguia mensurar quantos leads, quantos clientes, quantas vendas. Quando teve a primeira venda, e isso foi passado para os clientes em potencial que estavam conhecendo o produto, né? Inclusive, esse produto, essa estratégia, acabou ganhando um prêmio da Associação Brasileira de Marketing e Negócios naquele ano. Então, eles foram totalmente engajados, né, do início ao fim. Quando você estava falando, eu fui fazendo minhas anotações aqui, né? E aí uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o alto nível de engajamento, participação de todo mundo. Você citou a comunicação como um problema, mas aí resolveu de forma muito, muito robusta, assim, né? Estratégia, depois o engajamento e aí, por último, essa questão dos usuários-chave também. Achei super interessante para quem está ouvindo a gente. Esse é quase que o benchmark a seguir, né? E aí, quando a gente vem para empresas onde talvez a comunicação é mais próxima, talvez o tomador de decisão está mais dentro da operação, como é que é esse processo? Desafios e soluções, né, que são apresentadas para ele falar, opa, gostei disso. Claro, as empresas ela têm uma similaridade. Assim, apesar de ser completamente diferentes, todas têm pessoas, todas têm processo e todas têm tecnologia. A gente são esses 3 pilares. Então, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, tem o ponto de proximidade, sim, porque isso é essencial quando a gente trabalha com pessoas que a gente precisa muito que o time compre a ideia. A gente não pode ser um top-down ali, porque o diretor falou, vai mudar tudo, e é isso, não dá para ser assim. Tem que ter essa construção com o time, então times menores é mais fácil de tratar assim, até porque você falou de 2 usuários chaves, às vezes o 2 representa muito mais no time do que uma empresa grande com 300 funcionários, né? Então, a gente precisa trazer essas pessoas próximas. Uma outra questão é velocidade, porque empresas grandes têm querendo ou não, já tem mais burocracia. Então, em relação ao processo, a gente precisa de aprovações, tem vários, às vezes, muitos níveis de aprovação, e com times mais enxutos, a gente tem essa velocidade para conseguir sugerir mudanças no processos, tentar coisas novas, tentar otimizar, comparar para ver se fez sentido ou não. Qualquer coisa a gente dá um passo para trás também, não tem problema. A gente tem que ir sempre testando porque o processo ele tem que ser vivo. Então, em pequenas e médias empresas, geralmente tem alguns fatores de, querendo ou não, facilidade, né? Às vezes os processos são um pouco mais simples, são complexos, né, também, mas a gente consegue desenvolver ele mais próximo com o cliente de uma maneira mais unificada. E eu acho que a velocidade, né, que é o pilar central do que talvez seja um pouco diferente. Cara, sensacional. Gente, eu quero, primeira coisa, a gente está aproximando do final, agradecer. Mas eu fiquei com aquele gostinho de, dá pra gente fazer outro?
Dá pra gente fazer outro e a gente vai voltar a falar sobre isso, em especial sobre campanha, assim, para extrapolar ainda mais o que dá para fazer. E você que está ouvindo a gente, agora chegou no quadro que a gente mais anseia por todo esse podcast, que é colocar as coisas de fato na prática, no dia a dia, na mão na massa. E aí as perguntas são ações práticas, mas eu vou separar de novo para que vocês deem cada um na perspectiva de vocês. Fátima, imagina que a pessoa que está escutando a gente está nesse modo do Excel e aí está perdendo 3, 6, 10 dias, às vezes no mês, nesse processo. Se você pudesse dar 3 passos, que não precisam ser os mais importantes, mas assim, uma sequência para a pessoa tomar ação, quais seriam os 3 passos que você indicaria? Faz isso, depois faz aquilo. Eu acho que buscar, de fato, uma solução no mercado que possa apoiar, pensar num melhor processo, né? Tentar entender sobre metodologias de venda que podem apoiar. A gente falou do Bunch, mas tem Spin. Tudo bem também se não seguir metodologia nenhuma, mas se ele achar que o que ele faz sentido para ele, né? Algum método que ele esteja ali com a experiência que ele já tem de mercado, de entender qual que é o lead com maior potencial de venda, né? Dar uma olhada nas soluções que existem no mercado, que pode ajudar muito, né? Você mesmo falou, lembrar de coisas que eu falei com esse cliente, lembrar de coisas que são importantes para atender a necessidade da empresa dele, lembrar de qual é o melhor dia de falar com ele, lembrar de quando que ele tem orçamento para fazer essa compra, e colocar isso numa solução, né? Vai otimizar muito o dia a dia dele. Então, rever o processo dele, ainda que ele não siga metodologia nenhuma, dar uma olhada em soluções disponíveis no mercado, em cases disponíveis, porque hoje existem soluções para todos os bolsos, para todos os portes e todos os segmentos de mercado, né? Como eu costumo dizer, CRM é para todos. Então, é possível ser praticado por qualquer empresa. É uma prática mais do que uma ferramenta, porque envolve estratégia, envolve processo. E adquiriu uma solução, está pensando em contratar uma solução para a sua equipe, entenda qual é a experiência que os seus usuários, que o seu time vão ter com aquela solução. Invista tempo em treinamento, em perguntar como que está o uso, porque a gente acabou não falando do treinamento, né? Treinamento também é importante. Também as pessoas falam, não, mas é muito fácil, não precisa. Mas é legal fazer um vídeo de como que ele preenche, pelo menos coisas básicas. Como que eu coloco um lead, como eu passo de uma etapa para outra, como eu tiro um pedido. Você pode fazer vídeos curtos de 1 minuto só para tirar dúvida. E ter isso registrado em algum lugar que ele possa consultar. Uma intranet, um PDF que seja entregue junto com o treinamento. E acaba que muitas das ferramentas também, dependendo da adoção, elas têm essa informação disponível, né? Mas eu vou guardar seus outros passos, porque, primeiro, se ele não olhar o processo, não adianta nem botar para a ferramenta. Não vai ser um Frankenstein ali balançando. O processo, ferramenta e qual foi o terceiro ponto? Processo, a questão da usabilidade, né? E saber usar a ferramenta, e trazer as informações, principalmente com foco no relacionamento. Exatamente. Que extrapola a venda, como você disse, né? Precede. Achei muito, muito bom. Guilherme, por favor, se precisasse colocar agora, hoje, vocês não têm muito tempo e só tem 3 passos. Hoje, chegou aqui. Eu deixei mais difícil para você, percebeu? Não, beleza, perfeito. Mas segue nessa linha também. Acho que o primeiro passo é diagnosticar a sua operação, entender quais são os principais marcos para você realizar uma venda. Então, primeiro é determinar quais são as informações-chave que você precisa do cliente, quais marcos ele precisa seguir. Então, por exemplo, ele não consegue passar de uma apresentação direto para um fechado ganho, sem uma proposta no meio. Então, é definir os marcos, o que ele precisa para cada campo, e colocar isso no papel.
Dito isso, colocando no papel, o próximo passo é, antes de você ir para a tecnologia, ver se o seu processo funciona manualmente. Pega uma folha de papel, você precisa de aprovação do seu gestor, vai na mesa dele, entrega ali e fala, o que você vai fazer? Ah, tá tudo certo, dá o carimbo, cara, volta, leva no financeiro. Entende esse fluxo dentro da empresa, que aí sim, dando tudo certo, sendo isso daí, a gente coloca na prática a tecnologia. Então a gente fala o que vocês fazem, o que a gente consegue otimizar e o que a gente consegue automatizar também. Então, esse processo, beleza, já vai mandar, colocou nesse estágio, já vai avisar o financeiro. Então... Isso é sensacional porque muitas empresas fazem, todo mundo tem um processo de fazer as coisas. Tem. Só que nem sempre ele é tão padronizado e nem sempre as pessoas estão conscientes, né? Na hora que coloca, a gente já teve a experiência de fazer isso juntos uma vez, coloca e fala, meu Deus, é tudo isso que tem que fazer? E o negócio vai ficando maior, maior, maior. E aí é a hora que tem a oportunidade de usar a tecnologia para acelerar, para mudar alguma coisa ou outra, como uma estratégia, né? E os ganhos são diários, né? É o 1% ali que a gente tem que ir sempre melhorando, o processo ele tem que ser vivo. Show. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, Fátima também. Quem quiser te encontrar e saber mais do seu trabalho, da Hotpipe, como é que faz? Claro, pode seguir no Instagram, G Palmério, LinkedIn, Guilherme Palmério, e também pela empresa Hotpipe, direto no LinkedIn. E a gente vai deixar esses contatos e informações aqui embaixo também, Fátima, por favor, quem quiser. Redes sociais, né? LinkedIn, Instagram, tem Fátima Periardi, tem CRM Brasil. E, inclusive, fiz o curso. Já recomendo. Vou deixar aqui o link do curso, fazendo uma propaganda que você nem fez, eu que fiz. Então tá tudo certo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência até agora. E essas informações, elas vão servir para você transformar o seu negócio. Aproveita. Esse conjunto de informações tem potencial para transformar o seu negócio. Coloca na prática. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.